Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Hoje iremos falar aqui sobre o olho gordo, a inveja. As pessoas que têm esse olho gordo, colocamos entre aspas aqui, porque era uma expressão que antigamente se usava muito, mas hoje, quando a gente fala de olho gordo, a gente nada está falando do que a questão da inveja. Então, nós vamos trabalhar aqui a questão a partir da ótica espiritual e da ótica científica. Nós vamos começar através da ótica científica. Lembrando a vocês que eu estou lendo um artigo, a gente sempre tem que dar crédito, certo? É um artigo que eu achei interessantíssimo, do Marcos Paterra, certo? Que saiu na Revista Internacional de Espiritismo de fevereiro de 2022. Quando adolescente, meu avô sempre dizia para que eu tomasse cuidado com o olho gordo, com exibicionismos ou a quem contava sobre minhas aquisições ou desejos, pois a inveja era um mal que vestia várias formas. E a gente costumeiramente, eu acho que você já ouviu isso do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Não fica mostrando para os outros não. Ou, por vezes, a gente acho que já ouviu também coisas do tipo, primeiro conquiste as suas coisas, depois você mostre para os outros. Mas primeiro conquiste. Porque se você fala antes de conquistar, a energia negativa da pessoa acaba atrapalhando aquilo que você está pretendendo, né? Aquele seu intento, aquele seu projeto. E a gente vai entender se você merece se preocupar com isso mesmo ou não. Segundo a psicologia, inveja é o deslocamento de energia do potencial de determinado indivíduo para a exacerbada preocupação com a satisfação e prazer de outra pessoa. Então, assim, eu desloco a minha energia, certo? Do potencial que eu tenho, eu desloco para a preocupação com o que o outro vai ter. Vamos continuar. Geralmente, exacerbada preocupação com a satisfação e prazer de outra pessoa. Então, eu estou preocupado com isso, com a satisfação e o prazer de outra pessoa, geralmente íntima do sujeito em questão. Então, essa pessoa geralmente é íntima de quem está sendo, de quem é do invejoso. Então, olha só, gente. Essa informação aqui, essa definição de acordo com a psicologia, nos alerta o quê? Que os invejosos são aqueles que mais próximos estão de nós. De acordo com a psicologia, os invejosos, por vezes, são aqueles que têm uma relação mais íntima com o sujeito, com o invejoso. Então, ele está extremamente preocupado. Ele está concentrando toda a energia na preocupação com a satisfação, com o prazer, com a conquista que nós teremos. Trata-se do desejo de atributos, posses, status ou habilidade de outras pessoas. Então, eu gostaria de ter os atributos que aquela pessoa tem. Então, assim, a beleza, o cabelo, os olhos daquela pessoa, o corpo daquela pessoa. Posses, eu gostaria de ter o carro que ele tem, a casa que ele tem, o padrão de vida que ele tem. Status, nossa, porque olha, aquele cargo que ele tem, aquele status que ele mantém, aquele título que ele tem, ou habilidade de outras pessoas. Poxa vida, se eu tivesse aquela habilidade que aquela pessoa tem de escrever, se eu tivesse aquela habilidade que a pessoa tem de cantar, se eu tivesse a habilidade que aquela pessoa tem de falar em público, é um sentimento controverso,
pois indica algo positivo que desperta algo negativo. Então, quer dizer, é algo positivo, a conquista da outra pessoa é algo positivo, mas está despertando em você algo negativo. E um dos mais difíceis de serem aceitos pelo ser humano, pois na maioria das vezes ocorre inconscientemente. Por isso que, constantemente, se perguntarem a nós se somos invejosos, a gente vai dizer que não. Se você me perguntasse agora, André, você é invejoso? Eu conscientemente diria que não. Porém, me analisando, eu já percebi movimentos invejosos em mim? Sim. A gente tem que se avaliar, a gente tem que se analisar, a autoanálise justamente para o crescimento. Então, por exemplo, eu que gosto de carro, quando às vezes eu via, né, uma pessoa com um carro, aquele carro top e tal, me vinha um sentimento de, nossa, mas, sabe, eu trabalho tanto e parece que esse cara nem faz nada. Então, vinha um incômodo. Ah, meu bem, quando eu me toquei disso, eu pensei, opa, pera lá, vamos mudar isso, pelo amor de Deus. Então, quando eu vejo alguém que está com um carro bacana, tal, eu já começo. Que maravilha, bendito seja, ainda bem que ele conquistou. E quando vem aquele pensamento do tipo, esse aí nunca trabalhou na vida, só viveu do dinheiro dos pais. Não, então sorte é dele. Sorte é dele. Por que eu tenho que ficar todo rabugento porque ele tem um carrão, nunca trabalhou na vida e eu me mato de trabalhar e não vou ter? Não, sorte é dele. Que bom que ele tem essa possibilidade. Vocês estão vendo como por vezes a gente tem inveja, mas a gente tem dificuldade de assumir. Então, eu estou num mecanismo interno dentro de mim, principalmente nessa questão de carro, eu estou num mecanismo interno dentro de mim constante. Quando eu vejo, eu falo bendito seja, já para mandar para longe pensamentos invejosos. E vocês vão entender, conforme eu vou lendo aqui, por que a gente tem que mandar para longe pensamentos invejosos. Vocês vão entender por que a gente tem que fazer isso. Tão antiga quanto a existência do próprio homem, os primeiros relatos de inveja vêm de tempos remotos. Na Bíblia, a encontramos quando Caim assassina Abel, porque este estava recebendo mais atenção e valorização por parte dos pais. E, no Novo Testamento, no Evangelho, nós encontramos também a parábola do filho pródigo, onde o pai manda fazer um grande banquete quando o filho mais novo, que havia partido e havia pedido a parte da herança que lhe cabia, tinha gastado tudo, e aí ele volta e o pai manda fazer um banquete. O filho mais velho, que estava trabalhando, ao chegar, fica tomado de inveja. Não é? E ele não consegue nem chamar o irmão de irmão. Ele diz, quando este teu filho gastou tudo, ele não consegue falar, o meu irmão, este teu filho. Ou seja, não tem parte comigo. Então a gente vê ele também tomado de inveja. Buscando compreendê-la, chegamos a um estudo feito em Tóquio, no Japão, pelo neurocientista, não sei se eu vou pronunciar corretamente aqui, Hidehiko Takanashi, do Instituto Nacional de Ciência Radiológica, chamado, o nome do estudo, olha o nome do estudo do cientista, Quando a sua conquista é a minha dor e a sua dor é a minha conquista. Ó que nome de estudo, hein? Ele mostra que pessoas sentiam prazer ao despertar a inveja, o chamado Schadenfreude. Ó, eu até coloquei aqui no Google, tá? Eu preciso ser sempre honesto aqui com vocês, senão parece que eu sei falar alemão. Não, ó. Schadenfreude. 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 Essa palavra em alemão, Schadenfreude, significa alegria ao dano.
tá? Literalmente, essa palavra em português significa alegria ao dano. Eu me sinto alegre quando eu vejo o dano do outro, o prejuízo do outro, quando eu vejo que não deu certo para o outro, quando eu vejo que ele não conseguiu comprar aquela casa. No fundo, eu falo para ele, ai, que pena! Ai, mas confia, amigo, vai dar certo. Porém, de acordo com esse pesquisador, muitas vezes, dentro da pessoa, foi produzido o Schadenfreude, ou seja, é a alegria pelo prejuízo. Palavra alemã para a sensação de prazer que o invejoso tem ao notar o infortúnio do invejado. A inveja se processa no cérebro, na mesma região que a dor física. Presta atenção. A inveja se processa no cérebro, na mesma região onde é processada a dor física. Ou seja, é literalmente um sentimento doloroso. A pessoa que tem inveja, ela tem um sentimento doloroso dentro dela. Pessoas muito invejosas tendem a ter uma grande atividade nessa região do cérebro, que é responsável pela dor física e também é associada à dor mental, contou o pesquisador, o japonês, a BBC Brasil. Ao entendermos como funciona esse mecanismo neurocognitivo, poderemos prevenir e tratar esse tipo de conduta, concluiu o pesquisador. A pesquisa, que durou 1 ano e meio, estudou o comportamento de 19 pessoas em boas condições de saúde. Durante os experimentos, elas tiveram os cérebros monitorados por aparelhos de ressonância magnética. As pessoas eram induzidas a imaginar um cenário que envolvia outras 3 personagens. Então, essas pessoas elas tinham que imaginar um cenário onde envolvesse outras 3 personagens. Duas dessas personagens imaginárias seriam hipoteticamente mais capazes e inteligentes do que os voluntários da pesquisa. Então, 2 dessas pessoas seriam muito mais capazes, muito mais inteligentes. Quando os voluntários sentiam inveja, a parte do córtex dorsal anterior do cérebro era ativada, que é a parte onde se processa a dor física, certo? Então, quando a pessoa sentia inveja, essa parte do cérebro era ativada. Agora, quando eles imaginavam que essas pessoas não estavam sendo beneficiadas, elas estavam tendo prejuízos, elas estavam sendo prejudicadas. Aí, o pesquisador concluiu que quando as pessoas percebiam que essas outras imaginárias estavam sendo prejudicadas, é quando elas sentiam o Schadenfreude, ou seja, a alegria pelo dano. O outro está sofrendo. Então, aí é uma outra parte do cérebro que é ativada. Não é mais aquela do córtex dorsal. Agora, quando eles sentem Schadenfreude, agora é a região do estriado ventral do cérebro que era ativada. E esta área que é ativada é a responsável por processar os sentimentos de prazer. Por isso que então ele chamou de Schadenfreude, porque eu sinto prazer ao perceber que o outro está se dando mal. Concluindo, sob a ótica da pesquisa, a inveja também pode ser um dos motivos por que sentimos Schadenfreude, já que queremos que o outro não tenha o que desejamos. Eu vou até sublinhar isso aqui. Nós queremos que o outro não tenha o que nós desejamos. Se eu não posso ter, ele também não pode. É o egoísmo, né, gente? Já analisaram os crimes passionais? Os crimes passionais são aqueles motivados por um término de relacionamento, são motivados pela paixão. Tem motivação passional.
e geralmente são homens que praticam, geralmente, né? Na maioria. E ele mata a mulher, cometendo, portanto, o feminicídio, mas teve como pano de fundo um crime passional, mas é um feminicídio. E aí o que acontece? Geralmente a justificativa é: se ela não é minha, não vai ser de mais ninguém. Então, o outro não pode ter o que eu desejo. Essa conclusão coincide com as afirmações de Aristóteles, que dizia que a inveja é como a dor. Quando vemos a boa sorte de outra pessoa, que é estimulada por aqueles que têm o que deveríamos ter. Então, olha Aristóteles. Bom, Aristóteles foi mestre de Alexandre o Grande. Aristóteles é do século IV a.C. E Aristóteles já estava comparando a inveja com a dor. A inveja é como dor. Olha isso, gente. Por isso que os filósofos eles tinham, né, umas sacadas fenomenais mesmo. Mas essa inveja ou olho gordo pode de fato influenciar-nos? Essa inveja que o outro tem, esse olho gordo, pode de alguma maneira te atrapalhar de fato? A resposta, sob a perspectiva espírita, é sim. E podemos exemplificar com as experiências efetuadas por William Tyler, chefe do Departamento de Ciências dos Materiais em Stanford, que há décadas elabora experiências para verificar se as intenções humanas podem afetar os sistemas físicos. Ou seja, será que as intenções humanas afetam os sistemas físicos? Para isso, ele construiu um experimento. Trata-se de uma caixa simples com diodos, um oscilador, uma memória programável, alguns resistores e capacitores. A caixa foi colocada em um local e ao seu redor ficaram 4 médiums. Eles entraram em estado de meditação profunda. Então, esses médiums entraram num estado de meditação profunda, concentrando suas energias para a água, certo? Tinha água dentro dessa caixa, dentro desse experimento. O objetivo era influenciar um experimento-alvo específico, ou seja, aumentar ou diminuir o pH da água, aumentar a atividade termodinâmica de uma enzima hepática. Simplificando, os 4 médiums se concentraram em uma caixa eletrônica simples e desejaram algo como mudar o pH da água ali contida. Esse era o pensamento dos médiums. A probabilidade de isso acontecer naturalmente é menor que 1 para 1000. Os testes foram feitos por 4 meses, usando caixas diferentes a cada mês. Resultado, o pH da água mudou em todas as tentativas. Você sabe que para se fazer ciência é isso. Você tem que colocar, não é, sob as mesmas condições, um determinado experimento e repeti-lo várias vezes, e aí você chega à conclusão de que sob as mesmas circunstâncias chegou-se àquele resultado. Isso é ciência. Ou seja, em todas as tentativas, durante 4 meses, o pH da água mudou, sendo que para isso acontecer naturalmente, aqui, nesse copo que eu tenho com água, para o pH da água mudar, a probabilidade para isso acontecer naturalmente é de 1 para 1000. O poder do pensamento, que é a nossa força mental, pode ser arrasador. Por isso que quando as pessoas falam, cuidado, o pensamento tem poder, cuidado com aquilo que você abastece a sua mente, é a mais pura verdade. Isso está comprovado cientificamente, meus amores. Na história, poderíamos aqui mencionar os essênios, os Vedas e até os hindus, a respeito de suas crenças sobre a capacidade do pensamento
em atrair coisas boas ou ruins. A capacidade do seu pensamento de atrair coisas boas ou ruins. E eu já falei em muitos outros vídeos. Somos como um grande imã. E esse imã, ele vai puxar coisa boa ou vai puxar coisa ruim. Depende da força que você está emanando. Para o Espiritismo, a capacidade do pensamento em atrair para si coisas boas ou ruins tem o nome de psicosfera, que quer dizer atmosfera psíquica, campo de irradiação do perispírito. E o que é o perispírito, gente? Perispírito é a nomeação dada por Allan Kardec para o elo entre o espírito e a matéria. Então, entre o espírito, o nosso espírito, que é imortal, que vem desde a criação, o elo entre o nosso espírito e a matéria é dada pelo perispírito. É o que faz essa junção. E isso ele se exterioriza em redor do próprio organismo físico. Então aqui, ó, ao nosso redor aqui, quais são o que está vibrando aqui ao meu redor? E essa vibração, essa energia que está aqui ao meu redor, está sendo produzida onde? A partir do quê? A partir daqui, ó. A partir daqui, meu anjo. Cada ideia ou força mental é, de alguma maneira, armazenada na psicosfera do fluido que circula em torno de nós. Então, cada ideia, cada força mental vai ficar circulando aqui ao nosso redor. Vai ficar aqui, ó. E é isso que vai atrair outras coisas que vão estar na mesma sintonia. Então, se você está pensando coisas ruins, negativas, por isso que aquele dia parece que o dia inteiro só deu coisa ruim na sua vida. Porque desde cedo você já levantou toda aí, não é? Nervosa, agitada, confusa. Aí já meteu o pé no pé da cama, o dedinho. Já xingou até a terceira geração. Foi escovar o dente, derramou pasta, né? Espirrou pasta na camiseta. Sentou fazer o número 2 toda apressada, a hora que olhou para o lado não tinha papel. É assim, bem. De manhã já foi esse inferno. Porque já começou ruim. É assim que se constroem os pensamentos doentios, criadores de perturbações diversas. Então, por vezes, meus amores, um pensamento doentio começou aí. De uma pessoa pessimista, uma pessoa que começou a ter o hábito de reclamar, de nunca olhar e perceber algo de positivo, de sempre se colocar como vítima da situação. Então, muitas vezes, está ali o germenzinho de perturbações diversas. Doutor Jorge Andrea informa: pensamentos, emoções e sentimentos harmoniosos contribuem para a manutenção do equilíbrio e saúde física, mental e espiritual do ser humano. O contrário gera profundas disfunções e distonias causadoras de desequilíbrios, doenças e enfermidades reversíveis ou irreversíveis, podendo contribuir significativamente para a instalação de um processo auto ou hétero obsessivo. Allan Kardec, na questão 933 do Livro dos Espíritos, completa: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Mais ainda,
Porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Então, né, tem sofrimentos materiais pelos quais a gente passa que foram independentes da nossa vontade. Então, acabou acontecendo, a gente acabou perdendo alguma coisa, a gente acabou tendo uma perda material, alguma coisa física com a gente e não dependeu da nossa vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Divaldo Franco nos brinda com essa afirmação. Naturalmente, a doutrina espírita examina a problemática do ponto de vista dos fenômenos anímicos. O denominado mal-olhado nada mais é do que uma intensa vibração mental de alguém que é dominado por sentimentos inferiores. A inveja, a competitividade. E ao descarregar esta onda de sentimentos negativos e vibrações perversas, muitas vezes atinge aquele contra o qual é dirigido esse pensamento perturbador. Então, essa pessoa ela está dominada por sentimentos inferiores, inveja, a competitividade, e aí ela descarrega essa onda, né, de vibrações perversas na outra pessoa, ou seja, no ser invejado. E atinge este ser invejado porque o outro se encontra numa faixa vibratória equivalente e, através do fenômeno da sintonia, capta aquela descarga perturbadora. Olha o que eu falei no início do vídeo. Será que esse mal olhado, esse olho gordo, essa inveja, será que de fato isso tem o poder de me atingir? Se eu estiver na mesma faixa vibratória que ele, sim. Toda essa descarga perversa me atinge. É por isso, meus amores, que a gente tem que produzir pensamentos positivos, por isso que a gente tem que estar fazendo sempre uma autoanálise do nosso ser, do nosso eu, e a gente tem que seguir a orientação de Jesus: orai e vigiai. Orai e vigiai. Ou seja, eu devo dobrar os meus joelhos e eu devo rezar. E eu devo vigiar. Vigiar quais têm sido as minhas atitudes, quais têm sido os meus pensamentos. Eu tenho olhado de um lado mais positivo, eu tenho agradecido mais do que reclamado, eu tenho celebrado mais a vida, ou eu tenho reclamado cada vez mais e, por vezes, blasfemado contra a vida. Devemos também tomar cuidado com os nossos pensamentos, a fim de que não tenhamos o olho gordo sobre as pessoas que nos são próximas. Hein? Será que eu tenho o olho gordo justamente nas pessoas que me são próximas? Será que eu estou produzindo essa energia justamente nas pessoas que são próximas a mim? Façamos esta autoanálise, façamos este exercício. E se chegarmos à conclusão que estamos desenvolvendo isso, façamos o exercício de começar a celebrar o que o outro conquistou. Celebre, alegre-se pela conquista alheia, a reforma íntima, o policiamento de nossos atos e pensamentos,
afastam os inimigos espirituais e encarnados e evita que sejamos invejosos. Então, faça isso. Vigie, se policie, orai e vigiai. Inscreva-se, meu querido, minha querida, se você não é inscrito nesse canal. Se você curtiu, não deixa de dar o seu joinha. E eu desejo que possamos, crescer nesse caminho da evolução espiritual, que a gente possa aprender, que a gente possa se avaliar, que a gente possa reconhecer, as nossas imperfeições e que a gente possa celebrar também as nossas virtudes, hein? Celebre as suas virtudes e queira aprofundá-las, melhorá-las, expandi-las cada vez mais. E que o Mestre Jesus nos abençoe nessa empreitada. Eu desejo a você um ótimo dia, uma ótima noite, se você estiver assistindo à noite, uma ótima tarde, enfim, um ótimo final de semana, se for no final de semana, uma ótima semana. Eu desejo boas vibrações, tudo de melhor para você e para sua família, e que assim seja.